Olá, pessoal, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, mandem um oizinho no chat para eu saber quem que tá aqui. Boa noite, Marcos, Aline, João. Só os guerreiros agora, né, nessa sexta-feira à noite, todos empenhados para conseguir resolver a atividade mapa. Hoje é isso, ó, garanto que todo mundo que está aqui vai gabaritar essa atividade. Tô brincando, mas vamos tirando as dúvidas aqui, né, durante o nosso Let's Talk e por aí vai. Deixa eu ver aqui os comentários. Rafael, boa noite. Marcos, Claudinho, Newton, Márcio, Jandira. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Então vamos combinar o seguinte. Aqui no nosso Let's Talk, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da nossa atividade mapa. Enquanto eu vou falando sobre os tópicos, vocês já podem falar, colocar as dúvidas de vocês. E finalizando assim cada assunto, eu dou uma olhadinha no chat, vou tirando as dúvidas de vocês, tá? E depois eu vou para as dúvidas que vocês colocaram lá no chat. No chat não, no formulário online que foi enviado. Durante a semana vocês preencheram. Ontem à noite eu dei uma olhada para ver as perguntas e também vou tirá-las aqui também ao vivo. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários. Olha, Jandira falando que está perdida na atividade. Calma lá, Jandira. Vou explicar bem passo a passo aqui, vou explicar o contexto teórico. Tenho certeza que esse momento vai auxiliar bastante você na resolução. Então, vamos lá. A proposta do nosso mapa, pessoal, é um pouco baseado ali no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Claro que esse estudo ele é bem extenso, né, dependendo da indústria. Pensando ali numa indústria de suco de laranja, a gente precisaria de um estudo muito mais minucioso. Né, a gente precisaria levantar uma grande quantidade de resíduos. Mas como é para fim didático, né, eu acabei simplificando, é claro, né, esse estudo, não pedi para vocês citarem todos os resíduos, né, limitei a quantidade e fui adaptando ali para ficar uma atividade mais didática, para que vocês conseguissem ir muito bem nessa atividade, tá? Estou esperando que todo mundo tire uma nota ótima. Então, pessoal, falando um pouquinho do passo a passo do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, as etapas são muito parecidas com a do mapa, tá? Então, primeiro de tudo, em plano de gerenciamento, eu identifico os resíduos gerados, tá? E aqui, como eu falei durante as nossas aulas ao vivo, comentei ali no vídeo de auxílio para atividade mapa, a gente lista todos os resíduos, tá? Não só aqueles gerados no processo produtivo em si, mas também em outras atividades. O pessoal comentou ali no formulário. Posso citar os resíduos das atividades administrativas, das atividades de limpeza, das atividades de manutenção? Sim, sem problema nenhum. É até bom que você varie os tipos de resíduo, porque vocês vão ver, né? Quanto mais criatividade vocês tiverem aqui, quanto mais vocês variarem nas respostas, mais fácil será para responder, principalmente a etapa 3, tá? Então, você identifica o resíduo e identifica o local ou a etapa de geração, tá? Por isso que é muito importante. Se é um resíduo de limpeza, você vai deixar bem claro que é um resíduo gerado na etapa de limpeza. Ah, não, é da etapa do processamento do suco de laranja. Você vai colocar lá que esse resíduo foi gerado na etapa de processamento. Então, primeiro de tudo aqui, identifico o resíduo, identifico o local em que ele é gerado. Identifico também a quantidade, mas calma que eu pulei uma etapa. A segunda etapa é a classificação, tá? Então, citei o resíduo, citei o local e então eu classifico e aqui a gente tem uma norma que é a 10.004 que eu já vou comentar para vocês, tá? Aí sim, né, eu quantifico, eu vou dizer quanto que esse resíduo está sendo gerado por dia. Aí aqui, assim, cada órgão ambiental pede uma unidade diferente, às vezes é quilograma por dia, às vezes é quilograma por semana, isso varia bastante, tá? Depois de identificar esse resíduo, classificar e quantificar,
Em um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é fundamental também definir aonde vai ser, né, o armazenamento temporário desses resíduos, antes então do destino final, ou da sua reutilização ou da reciclagem, tá. Aqui, apesar de ter destino final como a última etapa do processo, lembrem-se que, né, no gerenciamento de resíduos a gente tem algumas prioridades. Primeiro a redução, depois a reutilização, depois a reciclagem e só, né, no caso em que esse resíduo não pode ser utilizado para finalidade nenhuma, aí sim, né, eu vou definir para onde esse resíduo vai, lembrando que tem que ser uma destinação correta, uma destinação em um aterro sanitário, caso seja um resíduo comum, ou um aterro controlado não, um aterro industrial para resíduos perigosos, tá. Então, sempre pensando no destino ambientalmente correto. Porém, né, sempre temos que pensar nessas 3 práticas aqui, de redução, reutilização e reciclagem. Deixa eu ver os comentários de vocês, se já tem alguma dúvida aqui. Ó, o Rafael perguntando: "Cadê o gatinho?". Hoje eu fechei bem a porta, se bem que, né, não é o gatinho que apareceu na aula ao vivo, mas a outra gatinha tá fazendo um escândalo aqui, ainda bem que vocês não estão conseguindo ouvir. Vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Aqui eu coloquei alguns exemplos para auxiliarem vocês, né? Caso vocês não tenham escolhido ainda os resíduos para a atividade de vocês, vocês podem escolher alguns que estão aqui ou pensar em outros a partir da explicação que eu vou dar. Como eu disse, na identificação dos resíduos, a gente não precisa ficar focado somente no processo produtivo, tá? Por exemplo, as frutas inteiras, elas fazem parte do processo produtivo. Vamos pensar que a indústria está recebendo as laranjas ali e já no processo de análise dessas frutas, eu já vou descartar algumas que não me servem, né? Algumas que estão apodrecidas ou que elas estão com algum tipo de contaminação, né? Então, aqui a gente já gera um tipo de resíduo lá na porta da indústria, né? Já começa por aí. Mas aí temos cascas de frutas, né? Depois do processamento do suco, eu tenho a geração dessas cascas, das sementes, das embalagens vazias, né? As embalagens que continham essas laranjas, as embalagens que continham ali os aditivos, tudo aqui vai entrar como possibilidade, tá? A gente também tem resíduos de embalagem, então lá no processo de invase, pode ser que eu gerei algum tipo de resíduo, alguma borda ou alguma embalagem que estava variada, enfim. Isso aqui é um resíduo de embalagem. Também, né, indo um pouco mais além, percebam aqui que eu fico cada vez mais criativa, ó. Coloquei o lodo, porque dentro da indústria eu tenho geração de efluentes, esse efluente é tratado e eu tenho um lodo sendo gerado, e o lodo é um resíduo sólido que precisa ser tratado. Então, posso citar o lodo aqui também como exemplo de um resíduo, tá? Óleo lubrificante ali para o maquinário, as baterias do maquinário. Então, percebam que é um processo secundário, tá? Mas estou listando tudo aqui. Cinzas de caldeiras, pode entrar também, lâmpadas fluorescentes, resíduos com graxa, também pensando na manutenção dos equipamentos, na limpeza dos equipamentos, sucata de ferro e também entulho proveniente de reformas. Então percebam que eu variei bastante aqui, mas nada impede, né, de que vocês, durante a pesquisa de vocês, vocês encontrem algum outro tipo de resíduo. Teve pessoas que perguntaram, lá no formulário: "Ah, eu posso considerar a produção da laranja?". Pode, né, porque, pensando que a gente está tratando de uma empresa fictícia, pode ser que a atividade da empresa, ela comece lá, né, na produção da laranja, então nada impede de você citar aqui também os resíduos gerados na produção, tá? Bom, e as etapas? Aonde que eu vou encontrar essas etapas, né? Lá na atividade mapa de vocês, no template, eu citei algumas etapas do processo produtivo, tá? Então, vocês podem se basear aqui nessas etapas que já estão no enunciado da atividade, mas como eu disse, se vocês preferirem utilizar uma outra etapa,
a gente tem também a etapa da limpeza, da recepção, a etapa, de processos administrativos em geral, manutenção, então vocês podem utilizar outras etapas que não estão lá no enunciado da atividade. O enunciado da atividade foi mais para dar uma base para ajudar vocês mesmo na elaboração. Então aqui a gente tem a seleção das frutas, a recepção e inspeção das frutas, aonde a gente gera ali as frutas inteiras, né, como resíduos, lavagem e desinfecção, apesar daqui a gente gerar mais efluentes líquidos do que resíduos sólidos, há resíduos sólidos sendo gerados. Preparação e processamento, que eu acho que é a etapa que mais gera resíduos orgânicos aqui, adição de ingredientes e mistura, a pasteurização e esterilização, aqui a gente tem bastante embalagens, né, sendo geradas, o invase e rotulagem, embalagem e armazenamento, e olha aqui, eu coloquei até a distribuição e comercialização, então até o supermercado chegou aqui na etapa final. Posso citar também resíduos dessa etapa, do transporte, né, até o supermercado, até o estabelecimento que eu vou vender o suco de laranja. Então percebam que aqui é muito amplo, aqui são várias etapas que vocês podem estar considerando na atividade de vocês. Bom, agora a gente vai para a classificação. Classificação, como eu disse lá no enunciado, nos vídeos explicativos, a gente vai utilizar essa norma técnica aqui, a NBR, a BNT-NBR 10.004 de 2004. Essa NBR, a gente até comentou nas aulas ao vivo, ela está passando por um processo de revisão, porém, hoje, no dia de hoje, e possivelmente até o final do ano, a gente vai utilizar essa norma aqui do jeitinho que está, ok? Então, como que a gente faz para classificar? Nessa norma, ela traz 3 classificações. Então, a gente vai ter aqui resíduos perigosos, que são resíduos de classe 1, resíduos não inertes, não perigosos e não inertes, que são a classe 2A, e resíduos não perigosos e inertes, nada mais é do que a classe 2B. Tá, como que eu faço para saber, né, em qual classe que se enquadra? Acho que o mais fácil aqui é identificar se é um resíduo perigoso ou não, tá? Quais as perguntas que a gente faz para definir esse resíduo como perigoso? Primeiro, o resíduo tem origem conhecida? Aqui na atividade mapa, todos os resíduos vão ter origem conhecida, até porque vocês vão estar citando ali qual é a etapa de geração. Então, a gente já vem aqui para o sim. Esse resíduo ele consta nos anexos A ou B? Então, vocês vão pesquisar lá na NBR 10.004, vai ter ali os anexos A, os anexos B, é uma lista extensa de resíduos. Se esse resíduo estiver lá, ele já vai ser classificado diretamente em resíduo perigoso. Caso não esteja, aí você vai pensar, esse resíduo ele tem alguma característica perigosa? Olha aqui, de inflamabilidade, de corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade? Se ele tiver uma característica dessas, 2, 3 ou todas, vai ser aqui classificado então como resíduo perigoso classe 1, beleza? Aqui não é muito difícil da gente classificar, tá? Pensando aqui nos exemplos que eu dei para vocês, olha aqui, a maioria é não perigoso, tá? Resíduos não perigosos, principalmente os orgânicos, né? Mas a gente tem alguns exemplos aqui. As baterias, por exemplo, são resíduos perigosos porque têm essas características, né? Tem a característica de inflamabilidade e de toxicidade também. Então, é um exemplo de resíduo perigoso. Assim como as lâmpadas fluorescentes, assim como os resíduos com graxa, tá? Qualquer resíduo contaminado com graxa, ele é um resíduo perigoso, beleza? Então tá, aqui a gente definiu, o que seria um resíduo perigoso. Agora, se ele não tem nenhuma dessas características citadas aqui, a gente já vai classificar em resíduo classe 2. Então é um resíduo não perigoso, resíduo classe 2. Aí aqui lembra daquela análise que eu comentei para vocês na aula 4, como que a gente vai definir se é um resíduo não inerte ou inerte? Isso aqui já é um pouco
pouquinho mais difícil da gente pensar. Mas a análise é muito simples. Eu vou pegar um recipiente com água, então vocês vão imaginar. Vocês vão imaginar que estão colocando esse resíduo em esse recipiente com água, tá? Vão imaginar que vão deixá-lo ali por alguns dias. E daí, se essa água tiver, você vai analisar essa água aqui, tá? Se essa água tiver a qualidade alterada, então o que que aconteceu ali? Alguma reação química ou aquele resíduo tinha algum composto que solubilizou na água, então alguma coisa aconteceu ali. Ou seja, ele não é inerte, tá? Ele reagiu, teve alguma coisa acontecendo lá. Agora, se eu deixar esse resíduo aqui, não acontecer nada, se essa água continuar com as mesmas características de antes, aí ele é um resíduo inerte, tá? Então, basicamente é isso que vocês precisam pensar. E é daí que vem essa perguntinha aqui, ó. Possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao anexo G? Não se prendam tanto aqui ao contexto técnico, tá? Porque o anexo G ele vai mostrar esses parâmetros da água, né, que foram alterados quando a gente colocou esse resíduo em contato. Mas basicamente é o que vocês precisam se perguntar. Teve alguma alteração? Sim. Então ele vai ser um resíduo não inerte. Ah, não teve nenhuma alteração. Então ele é um resíduo inerte, tá? Se ele tiver alguma dessas características aqui, ó, biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, vai ser 2A. Se não tiver, vai ser 2B. Isso vocês conseguem pesquisar na internet bem fácil. É, algo muito importante a gente pontuar aqui. Alguns resíduos, se você pesquisar, você acaba encontrando as duas classificações. Por exemplo, o plástico. O plástico, alguns autores eles classificam como 2A e outros classificam como 2B. Ai, professora, mas e aí, o que que eu vou usar? Claro que vocês não vão perder pontos por isso, tá? Porque é algo subjetivo realmente. Mas o plástico, ele tem reações com a água, tá? Ele sofre reações com a água. Por isso que eu, Heloíse, como engenheira ambiental, sempre classifico os resíduos, o plástico como resíduo não inerte, um resíduo não perigoso e não inerte, classe 2A. Apesar dele ser reciclável, ele é um resíduo classe 2A. A mesma coisa quando a gente pensa em papel, tá? O vidro, de forma geral, ele é um resíduo inerte, só que tem alguns tipos de vidro também que são não inertes, principalmente aqueles que têm corantes ou algum outro composto. Então, precisa ter bastante cuidado nessa classificação aqui. Ok, pessoal? Não, a gente não pode pensar assim, ah, é só porque ele é reciclável, ele vai ser um resíduo inerte. Não é bem assim. É bom que vocês pesquisem bem sobre isso, caso vocês tenham dúvida, e coloque lá a fonte, a referência que vocês utilizaram para conseguir essa classificação, tá? Olha aqui a Jandira perguntando. Ó, essa é a minha maior dúvida, como classificar. Jandira, depois dessa explicação ficou claro para você? Fala aqui comigo, fala se você entendeu ou se ainda restou alguma dúvida. A Luciane perguntando. As cinzas de caldeira não é, acredito que seja, não é perigoso, né, Luciane? Me fala aqui se eu estou errada. Cinzas de caldeira, a gente precisa, analisar com muito cuidado para classificar, se é um resíduo perigoso ou não, tá? Isso vai das características dessa cinza, tá? Por isso que, na maioria das vezes ela é classificada como 2A, tá? Sendo bem sincero. Mas dependendo, do contexto ali, das características dessa cinza, acaba sendo um resíduo perigoso. Ok? Bom, vamos indo. Conforme vocês vão perguntando aqui, eu já vou respondendo, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro essa parte da classificação. Aqui eu trouxe um exemplo, da atividade mapa. Esse foi o exemplo que eu utilizei lá no vídeo de explicação do mapa, tá?
Percebam que lá no enunciado, eu peço ali: "Considere desde os resíduos orgânicos gerados durante o processamento das frutas até embalagens utilizadas para armazenamento e distribuição dos produtos", tá. Apesar de eu ter limitado aqui, não tem problema nenhum de você pensar ali na produção da laranja, como eu disse, tá, ou algum processo secundário. Aqui eu trouxe o exemplo das sementes, são resíduos orgânicos, tá. Essa quantidade, né, bastante gente me perguntou: "Prof, não estou achando essa quantidade, não achei nenhum material, e agora?". Não tem problema, tá, pessoal, até não vai ser um critério avaliativo aqui, eu deixei na atividade essa quantidade, porque é algo que vocês vão precisar levantar lá na indústria, né, se vocês chegarem a realizar algum tipo de estudo nesse sentido. É um dado bem básico desse estudo, por isso que eu deixei ele aqui, mas não tem certo nem errado. Se vocês encontrarem dados reais, ou entrando em contato com uma empresa, ou pesquisando um artigo científico, é legal deixar esse dado mais realista, mas caso vocês não achem, vocês podem pensar numa empresa fictícia com uma quantidade fictícia, não tem problema nenhum, tá? Etapa de geração, como eu disse, né, eu trouxe ali algumas etapas no enunciado da atividade, mas existem outras etapas, por exemplo, manutenção, limpeza, produção das frutas e tudo mais. Aí o que é importante é você explicar bem certinho qual é a etapa de geração desse resíduo que você está trazendo. E a classificação segundo a NBR, a BNT 10.004, que foi a norma que eu comentei com vocês no slide anterior. Então, sementes são resíduos orgânicos, então elas não têm características perigosas, por isso que já vem aqui direto para a classe 2, e é classe 2A, porque é um resíduo não perigoso e não inerte. Se eu deixar a semente lá em contato com a água, vão acontecer reações, então quer dizer que esse resíduo não é inerte, beleza? Ok, a Jandira falou que está mais claro. Muito bom, Jandira. Fico feliz. Ok. Aqui a gente já vai para a etapa 2 da atividade mapa, que é a identificação de alternativas e tecnologias, e aqui a gente vai pensar em alternativas e tecnologias tanto de reutilização, de reciclagem e de exposição final. Quando a gente fala em reutilização, vamos deixar bem claro a diferença entre essas três estratégias, tá? Reutilização, como eu disse para vocês nas aulas ao vivo, é quando a gente pega um resíduo e utiliza ele ou para a mesma finalidade ou para outra finalidade na mesma forma, tá? Então, eu não vou conduzir nenhum processo aqui, nenhum processamento, no máximo ali uma limpeza, e vou reutilizar esse resíduo no mesmo formato. Então, um exemplo aqui, reutilização de embalagens, isso é uma prática muito comum dentro das indústrias. Agora, na reciclagem, aí sim eu vou ter um processamento desse material, algum processo, algum tipo de transformação desse material. Então, eu posso transformar tanto em uma matéria-prima quanto em um produto pronto ali, o que é bastante comum, a reciclagem do plástico. Então eu vou lá, processo esse plástico através de moagem, enfim, e eu transformo em uma matéria-prima para, produzir outras embalagens plásticas. Isso é um processo de reciclagem, tá? A compostagem também é um processo de reciclagem, porque eu estou pegando aquele resíduo, eh, fazendo um processamento de certa forma, que é uma decomposição pelas bactérias, pelos fungos, enfim, pelos micro-organismos, e estou produzindo um novo produto a partir do resíduo. Então é um processo de reciclagem, um processo de transformação. E disposição final, como eu disse para vocês, é quando não existe nenhuma alternativa aqui, não existe possibilidade de reutilizar esse resíduo, não existe possibilidade de reciclar, então eu vou dispor em um aterro sanitário, em um aterro de resíduo perigoso, ou vou mandar ali para incineração, beleza? Então vocês vão citar pelo menos 2
alternativas de reutilização, reciclagem e disposição final para os resíduos que vocês citaram na etapa anterior, tá? E aqui, né, eu falo pelo menos 2 alternativas, mas é importante que vocês pensem, em todas as alternativas possíveis, tá? Porque isso vai ajudar vocês na elaboração da próxima etapa, tá? Porque essa alternativa aqui que você vai trazer, você pode ir lá na etapa 3 e utilizá-la como ação de implementação, tá? Então, você pensando em algo legal aqui, você já vai poder aproveitar essa alternativa lá no seu plano de ação da etapa 3, beleza? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Luciane perguntou. Ó, nessa etapa eu vou usar exemplos, como você colocou naquele exemplo anterior, não consegui compreender. Deixa eu ver se eu entendi, Luciane. Você está perguntando se você pode utilizar os exemplos que eu dei no slide anterior. Se você está perguntando isso, pode sim, sem problema nenhum. Algo importante aqui, né, é que na etapa 2 você vai citar alternativas e tecnologias para os resíduos que você citou na etapa 1. Então, aqui é amarrado, tá? Se você citou aqueles 5 resíduos na etapa 1, você vai trazê-los aqui na etapa 2 e vai citar alternativas de reutilização, reciclagem ou disposição final. Essas etapas elas são amarradas, tá? Luciane, caso não seja essa a sua dúvida, você reescreve aqui que eu tiro ela, tá? Eu já volto aqui no chat. Então, no exemplo que eu dei, percebam, né? Citei aqui na primeira tabelinha da etapa 1 as sementes e aqui estou trazendo as alternativas para as sementes. Então, eu citei aqui na alternativa 1, destinação no aterro sanitário. É uma alternativa aqui de disposição final, tá? Mas no nosso nível de prioridade, essa não é a prioridade. Lembra que ali a prioridade seria reutilização e depois reciclagem, depois a destinação final. Por isso que eu trouxe aqui na alternativa 2, transformação em carvão vegetal. Então, eu vou realizar o processo de pirólise e transformar as sementes ou outros resíduos orgânicos em carvão vegetal. É uma alternativa de reciclagem, porque eu estou transformando esse produto. Eu estou realizando um processo, um processamento aqui, que no caso seria a pirólise, tá? A queima desse material para transformar em carvão vegetal. Poderia colocar aqui, por exemplo, produção de ração animal, também é uma prática muito comum, tá? Aqui são vários processos, é muito variado, tá? Por isso que vocês podem ser bem criativos e a partir das pesquisas que vocês realizarem, podem trazer alternativas bem interessantes aqui. Aqui a Luciane falou que era essa mesma dúvida dela, que bom. O Ailton perguntou se essa aula vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada sim, tá, Ailton? Vai ficar nesse mesmo link do YouTube gravada. Você pode reassistir quantas vezes você precisar. Olha aqui, a Aline perguntou: sucata de ferro entraria em qual processo da produção? Olha, algo que eu pensei aqui agora, sucata de ferro entra no processo de manutenção. Então, durante a manutenção é realizada algumas trocas de peças. Então, eu posso utilizá-la, posso enquadrá-la ali no processo, na etapa de manutenção, beleza? Ok. Ficou claro, pessoal, essa parte de identificação de alternativas e tecnologias? Essa etapa é muito importante porque, como eu disse, vocês podem utilizar essas alternativas como plano de ação de vocês lá na etapa 3, tá? A etapa 3 é a nossa cereja do bolo, na verdade, é o mais importante. Por quê? Aqui vocês vão elaborar um plano de ação sustentável, é o mais importante dentro do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Então, aqui a gente tem 3 estratégias, sempre a gente tem 3 estratégias, em um plano de ação sustentável. São os nossos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. É muito comum esse pensamento dentro das empresas. Então, como eu disse para vocês, a gente tem redução,
reutilização e reciclagem. Redução a gente não comentou ainda, tá? Reutilização e reciclagem a gente já comentou na etapa passada. Por que que redução não entra, né? Não entra aqui dentro dessas alternativas e tecnologias? Por quê? Aqui na redução, a gente otimiza processos. Pensa assim, que é uma redução do próprio consumo. Quando eu reduzo aquilo que eu consumo, consequentemente eu vou estar reduzindo a minha quantidade de resíduos. Então pensa lá, um grande exemplo aqui, otimização de processos. Quando eu otimizo um processo, vamos pensar lá na produção do suco de laranja. Se eu otimizo um processo, eu vou estar usando o máximo daquela matéria-prima. Então, eu não vou desperdiçar aquela matéria-prima, eu vou estar reduzindo o meu desperdício e também reduzindo as minhas sobras, tá? Então, quando eu otimizo um processo, eu reduzo a quantidade de resíduos já na fonte, tá? No ponto ali em que eu estou consumindo, beleza? Outra estratégia de redução que a gente pode utilizar dentro do nosso plano sustentável, a utilização de produtos duráveis, tá? Então pensa lá, eu tenho na minha planta, na indústria, eu tenho lâmpadas fluorescentes, tá? Se eu realizar a troca dessas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas a LED, isso é uma estratégia de redução, porque a gente sabe que a durabilidade dessas lâmpadas LED é muito maior do que a lâmpada fluorescente, então eu vou estar reduzindo a minha quantidade de resíduos, tá? Isso é uma estratégia de redução. Utilizar, por exemplo, embalagens minimalistas. É muito comum a gente ver, por exemplo, né, um produto que tem ali, né, uma embalagem de papelão, dentro tem uma embalagem de metal, dentro tem uma embalagem de plástico. Então, assim, olha quanto resíduo desnecessário a gente vai ter aqui. Então, as indústrias, elas podem pensar também como uma estratégia de redução, tá? A utilização de embalagens mais minimalistas. Então, vamos otimizar a quantidade, eh, dessas embalagens do nosso processo, beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, eu tô vendo essas caixinhas. Hum, eu não entendi muito bem a sua dúvida, Flávio. Tem alguma indicação de alguns nomes específicos de empresas que trabalham com processos de produção de suco de laranja? Flávio, eu não vou ter, tá? Nenhuma indicação. Mas, uma dica que eu dou para vocês aqui, usem o Google Escolar, procurem lá, Google Escolar, e procurem lá, indústria de sucos, resíduos de indústrias de sucos, algo nesse sentido. Vocês vão encontrar artigos científicos. Geralmente, artigos científicos, eles fazem essa análise em indústrias reais. Então, você pode utilizar isso como exemplo, tá? É uma dica que eu dou. E na sua região, dependendo da região, você pode encontrar também essas indústrias e pode entrar em contato diretamente. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a Prats, tem algumas outras grandes e pequenas indústrias também que a gente pode entrar em contato, beleza? Olha aqui o Gia perguntando: posso, além do preenchimento das tabelas, acrescentar explicações para deixar mais claro todo o trabalho? Claro, Gia, pode sim. Não é um requisito obrigatório, mas se você sentir necessidade de explicar, né, as suas respostas da tabela, pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Lembrando, não é obrigatório fazer isso, mas você pode, até para explicar melhor, caso você queira, deixar mais claro para a equipe de correção e tudo mais, ok? Olha aqui o Newton falando, né, algo bem legal. Como redução pode ser uma automação do processo, melhoria em malha de controle. Exatamente, Newton, é isso mesmo. Quando a gente otimiza, quando a gente realiza automações de forma geral, a gente consegue reduzir a quantidade de resíduos, sim. É isso mesmo. Ó, o Claudinho deu uma indicação, provavelmente. Eu não conheço essas indústrias, mas fica a dica aí caso vocês queiram pesquisar sobre. Obrigada, viu, Claudinho? Então tá. Vamos voltar aqui para a elaboração do nosso plano de ação sustentável. Então, eu expliquei o que seria redução e reutilização e reciclagem, a gente já entendeu a diferença entre eles, tá? E daí eu pedi, então, para vocês trazerem
2 ações de implementação e ações de monitoramento para cada uma dessas estratégias de redução, reutilização e reciclagem, tá? Qual que é a diferença, né? Que eu quero dizer quando eu peço para vocês citar 2 ações de implementação e ações de monitoramento? A ação de implementação, como eu disse para vocês, a gente pode utilizar essas alternativas que a gente citou aqui na etapa 2, tá? Por isso que é importante vocês variarem bem nas respostas de vocês. Aqui, nessa ação de implementação, basicamente você vai explicar como que você vai reduzir, reutilizar ou reciclar esses resíduos, tá? É, é como você vai realizar essas estratégias mesmo. Agora, as ações de monitoramento, elas estão mais relacionadas à quantificação. Então, ali, a pergunta que você deve se fazer: como que eu vou conseguir quantificar a eficiência das ações de implementação? Como que eu vou dizer aqui se minha ação ela está sendo efetiva? Isso geralmente, né, é por dados que a gente consegue quantificar, tá? Aqui no exemplo vai ficar mais claro para vocês. Aqui eu trouxe mais exemplos para a gente ter uma maior noção. Então, lá no vídeo de orientação do mapa eu trouxe alguns. Acho que eu trouxe uma estratégia só, né, de redução, uma de reciclagem e outra de reutilização. Aqui eu trouxe mais uma para a gente deixar bem claro, tá? Redução, então, como eu disse no slide anterior, a gente pode pensar na otimização do processo. Então, aqui, no meu caso, né, eu propus o ajuste de quantidades de ingredientes lá na etapa do processamento. Na verdade, aqui nessa etapa aqui, vamos voltar. Aqui nessa etapa, né, adição de ingredientes de mistura. Então, qual que é a minha proposta aqui? Eu otimizar esse processo, né, eu ajustar a quantidade de ingredientes para evitar sobras, tá? Para eu garantir que tudo aquilo que eu comprei como insumo, né, como aditivo, seja utilizado e eu não acabe jogando fora por data de validade e tudo mais. Isso é uma ação que eu posso considerar aqui. Agora, como que eu vou monitorar? Como que eu vou conseguir quantificar, né, se essa ação de implementação está sendo efetiva? Eu vou pesar as sobras, tá? Bem simples. Então, eu vou ter aqui um dado antes da minha ação de implementação, vou pesar essas sobras ali durante um período, durante um mês, enfim. E depois dessa ação de implementação, eu começo a mensurar essas sobras, que pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, enfim, tudo vai depender. O plano de ação, na verdade, ele é bem minucioso, tá, pessoal? Aqui eu simplifiquei bastante para facilitar mesmo a atividade, só para que vocês tenham uma noção de como funciona. Mas basicamente é isso. Vou ter um dado antes dessa ação e vou monitorar, né? Vou quantificar essa ação para ver se ela está sendo efetiva ou não, tá? Então, assim, vamos perceber que as sobras vão sendo cada vez menores, a quantidade de sobra vai ser cada vez menor ao longo do tempo. Aí quer dizer que minha ação está ok, minha ação está sendo efetiva, tá? Deixa eu ver aqui a dúvida da Renata. Ó, para cada item, precisa colocar ações de implementação e ações de monitoramento ou apenas uma? Então, perceba aqui, no preenchimento da tabela vai ficar mais claro, tá, Renata? Então, perceba que eu citei uma ação de implementação e uma ação de monitoramento, tá? Depois eu citei outra ação de implementação e sua respectiva ação de monitoramento. Então, são 2 ações de implementação e 2 ações de monitoramento para cada estratégia. Então, 2 para redução, 2 para reciclagem e 2 para reutilização, exatamente como está aqui na tabela, tá? Se não ficou claro, pode perguntar novamente. Outra estratégia de redução, que eu até comentei com vocês no slide anterior, né? A substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, que são mais duráveis, tá? Isso é uma estratégia de redução. Agora, como que eu vou monitorar essa ação? Eu vou contar o número de lâmpadas fluorescentes remanescentes na planta. Poderia pensar o contrário, né? Poderia contar o número de lâmpadas LED. Aí vai mudar ali o meu indicador, tá? Quando eu conto as lâmpadas fluorescentes, a tendência aqui é que elas vão diminuindo ao longo do tempo. Se elas forem diminuindo até zerar a quantidade de lâmpadas fluorescentes, aí a gente vai estar tendo sucesso na ação de implementação, beleza?
Vão perguntando aqui, gente. Estratégias de redução, acho que ficou claro, tá? Apesar de ser muito mais fácil a gente pensar em estratégias de reciclagem, pensando bem ali, fazendo uma pesquisa, a gente consegue ter vários exemplos de estratégias de redução. Agora, reciclagem. Perceba aqui, ó, eu coloquei transformação dos resíduos em carvão vegetal. Perceba que é exatamente a minha resposta aqui, ó. É uma das alternativas que eu citei lá na etapa 2. Então, aqui já me ajudou. Então, transformação dos resíduos em carvão vegetal é uma estratégia de reciclagem. Como que eu vou quantificar, né? Como que eu vou entender se essa ação está sendo efetiva ou não? Eu vou quantificar a produção, tá? Vou ver quanto de carvão vegetal eu estou produzindo. Então, vamos pensar, a gente poderia também pensar aqui é, a quantidade de sementes que foram destinadas ao aterro sanitário. Também poderia ser uma ação de monitoramento aqui, porque se eu estou destinando uma menor quantidade de resíduo para o aterro sanitário, significa que eu estou reciclando mais. Então, tudo depende de como vocês colocarem as informações aqui, beleza? Outra estratégia que eu citei, ó, treinamento e conscientização sobre reciclagem de resíduos gerados pelos colaboradores. Então, saí um pouquinho da etapa de produção mesmo e pensei nas atividades do dia a dia ali dos colaboradores, atividades administrativas ou atividades do dia a dia mesmo, dos resíduos gerados na hora do almoço, enfim, né, de resíduos gerais. Então, a minha estratégia aqui é treinar e conscientizar para que os colaboradores façam a reciclagem dos seus próprios resíduos gerados, tá? Como que eu vou quantificar, como que eu vou monitorar e perceber se essa estratégia está sendo efetiva ou não? Aqui eu poderia ser outros casos, tá? Eu coloquei quantificação de palestras, então quantas palestras de conscientização, quantos treinamentos eu dei durante o ano. E também coloquei aqui aplicação de questionários, também é uma alternativa que a gente pode utilizar. Então, eu treinei e depois eu apliquei um questionário para ver se o conhecimento ali trazido dentro desses treinamentos causaram algum efeito, beleza? Deixa eu ver que surgiu aqui alguma dúvida. Na redução, ó, o Newton falou. Na redução, posso considerar treinamento em novas máquinas um novo plano de manutenção? Pode, Newton, pode sim, tá? Treinamento em novas máquinas, aí você vai pensar, você está pensando naquele processo de automação que você comentou anteriormente. Então, explica aqui melhor, né, o treinamento em novas máquinas, porque o objetivo é automatizar o processo e gerar menos resíduos, tá? Deixa um pouquinho mais claro, que daí com certeza, vai ser considerado, tá? Plano de manutenção também, né? O plano de manutenção, porque eu evito a geração de resíduos por esse motivo, beleza? Pode ser isso sim, tá? Muito bom o seu exemplo. Ok, pessoal, reutilização. Reciclagem acho que ficou bem claro. Na minha opinião, né, é a estratégia mais fácil de pensar. Mas aqui a reutilização a gente tem algumas oportunidades também, tá? Então, aqui eu trouxe reutilização de embalagens secundárias em processos internos. O que que eu quis dizer com isso? Então, aquelas embalagens, por exemplo, que continham os aditivos, aquelas misturas que eu utilizei lá na etapa do processamento do suco de laranja, elas podem ser utilizadas em processos internos, tá? Posso estabelecer ali um plano de reutilização dessas embalagens. E como que eu vou monitorar? Aqui eu coloquei quantificação de embalagens compradas para esses processos internos, para os processos internos contemplados. Então, vamos pensar que eu tinha um processo interno que eu comprava X embalagens por mês.
A partir do momento que eu comecei a reutilizar as embalagens geradas no processo produtivo, estou comprando menos, tá? Então, a quantificação dessas embalagens é uma estratégia de monitoramento aqui, tá? Segunda estratégia que eu citei, reutilização de garrafas de vidro através de programa de logística reversa. Qual que foi minha ideia aqui, né? Ah, dentro desse programa de logística reversa, fazer embalagens retornáveis. Então, estimular o consumidor, após o consumo ali do suco de laranja, de retornar essa embalagem. Um processo das embalagens retornáveis que a gente conhece comumente, né? Tem os postos de coleta de supermercados, por exemplo. Esses supermercados, eles destinam novamente essas garrafas de vidro para a indústria. Poderia ser uma estratégia aqui, tá? Qual que seria, então, a ação de monitoramento para essa ação de implementação? Aqui eu coloquei a contagem de embalagens de vidros coletadas, tá? Então, antes da minha estratégia, eu tinha 0 embalagens coletadas, ainda não tinha esse processo bem estabelecido. A partir que eu implementei esse projeto e comecei a conscientizar os meus consumidores, a tendência é que essas embalagens sejam coletadas de forma mais extensa. A gente até tem algumas alternativas bem legais. Se não me engano, acho que é a Natura não, acho que não, é a Natura mesmo. Ela tem esses postos de coleta das embalagens nas lojas físicas dela, e daí a pessoa eu não lembro a quantidade certinha, mas vamos pensar, ela destinou ali 3 embalagens, então foi lá na loja física e falou: "Ó, tá aqui minhas embalagens usadas, estou devolvendo". Essa pessoa, esse consumidor, ele consegue adquirir um desconto na próxima compra. Então é bem interessante essa parte do estímulo aqui. Vocês podem detalhar um pouquinho mais de como será esse plano de ação, tá? Mas aqui a criatividade de vocês é que vai contar, beleza? Outra estratégia de monitoramento, outra ação de monitoramento que eu coloquei aqui, coleta de feedback dos participantes, tá? Então, a partir desses questionários, dessa coleta do feedback, eu vejo se essa ação está sendo legal ou não e o que, que eu preciso melhorar, tá? Ok. Aqui, então, eu trouxe as dúvidas, que foram colocadas lá no formulário. Algumas eu já acabei tirando ao longo da minha fala, tá? Primeira dúvida aqui sobre conteúdo. Onde que eu posso adquirir os materiais para ajudar a concluir a atividade mapa? Então, eu dei a dica para vocês, tá? Usem o Google Escolar e procurem lá, resíduos, indústria de sucos, por exemplo. Aí vocês vão achar vários artigos científicos lá que daí vão trazer dados, né, de empresas reais. Mas como eu disse, também, né, vocês podem estar entrando em contato com as empresas da região de vocês, ou então estar utilizando, pensando ali nos dados numéricos, né, um dado fictício que não tem problema nenhum. Mas é claro, né, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente lê sobre o assunto, a gente vai tendo mais ideias, tá? É bem interessante esse processo. Ok, vamos ver essa segunda dúvida aqui. Tem que descrever o processo desde a colheita de laranja, porque temos os resíduos de toda a logística até a indústria. Você pode sim utilizar essa etapa da produção da laranja sem problema nenhum. Beleza? Olha aqui, uma dúvida bem relacionada aqui, né, sobre as atividades secundárias, né, como manutenção, limpeza. Nesse trabalho eu posso colocar a geração desses resíduos? Pode sim, inclusive vai te auxiliar nas próximas etapas. Aqui o pessoal perguntando sobre a quantidade também, ó, não encontrei nenhuma empresa para colocar quantos resíduos sólidos produz por dia. Preciso colocar uma empresa real existente? Pode ser uma empresa fictícia ou pode ser alguma empresa que você coletou o dado ou por artigo científico ou através de um contato direto, beleza? Olha aqui, o pessoal perguntou sobre o plástico também. Acredito que lá na minha fala tenha ficado mais claro. Eu até falei para vocês que na minha concepção, o plástico é um resíduo não perigoso e não inerte, tá? Então, classe 2A.
ok? E dúvidas sobre o formato a gente teve também. Olha aqui, a minha resposta vai no preenchimento das tabelas. É isso, pessoal. O que que o pessoal da correção vai analisar? O preenchimento das tabelas, a resposta de vocês lá nas tabelas. Mas como o colega comentou aqui, deixa eu achar esse comentário. Aqui o Jean perguntou. Posso acrescentar explicações abaixo dessas tabelas? Pode, sem problema nenhum. Isso, inclusive, é ótimo para pesquisa. Aqui, e por último, aqui a nossa última pergunta. Ó, eu queria saber se posso colocar referências no final do trabalho. Sim, você deve colocar referências caso você utilizou algum material como base, tá? Importantíssimo. Então, lá no final, coloque todos os materiais que você utilizou. Aqui, pessoal, é importante dizer também, eu não coloquei nenhuma norma específica, tá? Vocês vão aprender ao longo da jornada acadêmica de vocês as normas ABNT, tá? Que são as normas que a gente utiliza aqui, né, para fins acadêmicos, para referências. Nesse trabalho especificamente, eu não exigi, tá, que vocês coloquem as referências no formato ABNT, mas se vocês quiserem já realizando, né, esse processo, já aprendendo sobre as normas e praticando, essa é a palavra que eu queria lembrar, que se vocês quiserem ir praticando essas referências nas normas, já é um bom exercício aqui, até porque não vai ser avaliado, tá? Então vocês podem errar à vontade, beleza? Deixa eu ver. Aqui, acho que nós zeramos as dúvidas. Não tenho aqui mais slides. O Henrique perguntou se essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada nesse mesmo link. Vai ficar lá no estúdio de vocês. Vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui, então, o nosso Let's Talk. Eu agradeço imensamente pela participação de vocês. Fiquei muito feliz que a gente teve alunos estudando nessa sexta-feira à noite, né? Sei que não foi um horário muito agradável, mas foi o único horário. Eu quis fazer essa live aqui ao vivo com vocês e não um vídeo gravado para que a gente conseguisse ter esse momento para tirar as dúvidas em tempo real. Então, parabéns para você que esteve aqui assistindo, tirando as dúvidas. São, como eu falei no início, né, só os guerreiros que estão aqui. Então, eu espero de coração que vocês tenham uma ótima nota, tá? Se sobrou alguma dúvida, se quando vocês forem fazer a atividade de vocês sobrou alguma dúvida, manda lá no Fale com o Mediador, que os nossos professores estão disponíveis para tirar todas as dúvidas de vocês. Quero ver todo mundo gabaritando essa atividade, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui a Jandira perguntou: todo o conteúdo que está lá na tabela vai junto? Todo o conteúdo que está lá na tabela vai junto. Eu não entendi muito bem a sua dúvida, Jandira. Qualquer coisa você pergunta lá no Fale com o Mediador, beleza? Mas assim, as respostas, elas vão estar contidas nas tabelas, tá? O que vai ser avaliado é a tabela em si, beleza? E aqui o Jean falando, vamos finalizar com o comentário do Jean. Boa noite, professor, e vamos produzir suco de laranja. Quem sabe vocês gostam tanto do processo produtivo que vão acabar trabalhando ali numa indústria de suco, hein? Quem sabe? Se acontecer isso, vocês vão lembrar de mim, com certeza. Então tá bom, pessoal? Muito obrigada e até segunda-feira na nossa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau.